A vila deve ser observada antes de chegarmos na estrada principal a cerca de 2 km. Olhamos para o alto da colina da vila e vemos 3 torres. São elas que marcam a história e o pulsar da vila, pelo menos durante alguns séculos. As 3 torres são a de Menagem e outra que está ao lado, situadas no castelo, e a torre da Igreja Matriz. Do outro lado da fortificação está a Igreja da Misericórdia, mas é mais simples, mais pequena e o sino está um pouco acima da porta de entrada. Relativamente próximo está o Pelourinho, discreto, talvez com 4 metros de altura, meio tosco, mas aguenta-se bem. É do século XVI. Estas são as principais marcas do centro histórico, que é de visita obrigatória, embora a rotina da vila se tenha mudado para o sopé da encosta. Uma boa perspectiva da vila de Mogadouro podemos consegui-la do alto do castelo, ou digamos, do que resta da construção. O castelo, neste momento, são ruínas do castelo, tem uma muralha, tem uma torre, está fechada ao público, mas pode ser visitada um pedido à Câmara Municipal, que era uma antiga defesa contra os nossos vizinhos espanhóis, era uma linha defensiva. Faz parte do castelo de Mogadouro, Penarroias, Algozo, Outeiro, até chegar a Bragança, que eles comunicavam entre si, portanto, e dá para ver de um castelo para o outro. Do Castelo de Mogadouro temos vista para Penarroias, referido por Luísa Salgado, do Turismo de Mogadouro. A vista alcança tão bem o recortado do Planalto Mirandês e outras perspectivas oferecem-nos as montanhas que o Douro contorna junto à fronteira com Espanha e, no sentido inverso, a bacia do rio Sabor. Estes 2 rios limitam o concelho de Mogadouro e revelam igualmente a sua importância estratégica, pelo menos nos tempos de defesa dos mouros e dos leoneses. Hoje continua hasteada a bandeira portuguesa no topo da Torre de Menagem, mas seguramente tem um simbolismo bem diferente da altura em que a torre foi construída no século XII, em cima de uma zona rochosa. O xisto funde-se com a parede da fortificação e uma escada metálica facilita o acesso ao interior. Restam algumas ruínas que nunca lembraria que teria existido aqui um palácio da família dos Távoras. O Castelo de Mogadouro está classificado de Monumento Nacional. Nesta zona do centro histórico ainda se consegue ver algum casario com traça antiga, casas de granito e portas de madeira. A área urbana mais recente é muito diferente. Desde o início do século XX que a vila ganha dinamismo próximo da Praça Central, ao lado do antigo Convento de São Francisco. O Convento de São Francisco, neste momento, é a Câmara Municipal de Mogadouro. Existe ainda lá a Igreja de São Francisco, que dá para ser visitada. Na cave do antigo Convento de São Francisco existe então um Museu de Arqueologia, onde podemos encontrar a história toda do concelho de Mogadouro. O arqueólogo do município pode fazer a visita guiada ao Convento de São Francisco. A visita guiada é essencialmente à igreja do convento. O interior é franciscano, simples, com pouca ostentação. O altar-mor tem pinturas alusivas a São Francisco e ao lado estão 2 estátuas do mesmo santo. Uma das capelas laterais é mais vistosa, com talha dourada, e deve-se a um dos membros da família dos Távora, que reconstruiu o interior da igreja no início do século XVII, após um incêndio. A fachada da igreja é discreta, mas imponente. É em granito e tem uma imagem de São Francisco. Ao lado da igreja estende-se o imenso edifício do convento, onde funciona a Câmara Municipal. Não muito longe, na praça principal, destaca-se a estátua do escritor Trindade Coelho. Falta a visita à Sala-Museu. É essencialmente um repositório de várias peças recolhidas em importantes sítios arqueológicos do concelho. Estão referenciados mais de 30 e levam-nos numa janela do tempo que começa na pré-história. Alguns destes lugares podem ser descobertos em vários percursos pedestres.